Cuidado, cuidado, se esconda, se esconda. Você está sendo perseguido. Ó Senhor, Sim, livra-me. clame por livramento, clame por livramento. Abaixa, abaixa, abaixa. Fica quietinho. O inimigo está se aproximando. Corre, vai, corre, corre, senão ele vai te pegar. Estou vendo ele lançando flechas. Espera aí. Aquele inimigo não era aquele que dizia ser seu amigo? Aquele que frequentava sua casa, comia de sua mesa? Agora eu vejo. Ele está lançando flechas com a sua língua malvada e perversa? Veneno. Língua? Oh, língua perversa. Estão falando mal. São homens perversos. Estão tramando maldades contra você. Depravação do coração humano. Ó Senhor, livra-me. Olá, amigos! Olá, mana! Que satisfação estar hoje com vocês, quase terminando a maratona do livro de Salmos. E hoje estamos clamando por socorro, por livramento. Sim, Davi está aqui clamando: Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a minha súplica. Com isso, ele estava esperando o quê? Ele estava esperando que o Senhor viesse de fato com providência para diferenciá-lo dos ímpios. E foi isso que o Senhor fez na vida de Davi e hoje também quer fazer na tua vida. Sejam todos bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Entre Irmãs. Isso, ativa aí o sininho, trilim, trilim, trilim. Coloca aí um joinha, esse legal que tem aí, e compartilha a palavra de Deus. Estamos recebendo tantas mensagens de pessoas que estão sendo edificadas pelo estudo do livro de Salmos. E você que de repente deseja gravar um áudio ou um vídeo, lá, né, nas próximas sessões nós vamos estar aqui transmitindo. Então você pode entrar aqui e fazer o seu comentário que nós vamos entrar em contato com você. E quem não precisa de ajuda? O Senhor é a nossa ajuda constante. Ele ajuda, Ele auxilia aqueles a quem Ele ama, aqueles a quem o servem. Por isso a esperança de Davi aqui era que o Senhor viesse em sua defesa. E aí, você também precisa de defesa? Então vem comigo, Salmos 140. Esses salmos vai nos ensinar 4 lições que nos incentivará a confiar mais e mais em Deus. E vai nos ensinar a ser fiéis quando os servos de Satanás se opõem a nós. Então você não pode sair daí. Você precisa ouvir o Salmo 140. Quem eram então os inimigos de Davi que ele vem clamando aqui por socorro? Talvez você já ouviu ao longo dos salmos diversas vezes Davi fazendo essa súplica: Senhor, livra-me, porque do início ao fim da vida de Davi, ele sofreu perseguição. Você talvez viva na situação como Davi. Aliás, o servo do Senhor, o cristão, vive constantemente essa perseguição aqui na terra. No momento histórico aqui de Davi, nós podemos relatar a paranoia e a inveja que Saul tinha contra Davi. Ele alimentava essa inveja, essa paranoia, porque ele sabia que Davi era o prometido para estar no trono após a morte de Saul. Então, por isso que Saul detestava Davi. E para piorar essa situação, né, lá no início ainda da juventude de Davi, quando ainda essa paranoia estava sendo desenvolvida, levantaram-se os perversos. Levantaram aqueles que, na tentativa de agradar ao rei e acabar com Davi, os oficiais de Saul espalharam mentiras sobre esse jovem. Prepararam armadilhas, querendo acabar com a sua reputação. Hoje não é diferente. Você também enfrenta calúnias, você também enfrenta a astúcia dos perversos, porque eles são sim, eles armam armadilhas de forma que querem te tragar, que querem te pegar como um pássaro e colocar numa gaiola. Hoje vivemos situações parecidas que quer nos desmotivar, que quer nos paralisar. E o que Davi fez diante de todas essas situações? É aí que eu te convido, vem comigo, vamos aprender as lições que Davi nos ensina neste salmo, como lidar com os servos de Satanás. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. No livro de Efésios, capítulo 6,
a partir do versículo 10, fala sobre isso. Versículo 2: Pois nós não lutamos contra os inimigos da carne e sangue, mas sim contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, quando você vivenciar situações parecidas com a de Davi, levantes do inimigo, com calúnias, com mentiras, querendo te derrubar, lembre-se que você não está lutando contra essa pessoa. A sua luta é contra as hostes espirituais. O inimigo está usando estas pessoas para terem um coração perverso contra a sua vida ou contra outras pessoas, usando de calúnias, de mentiras, usando a língua perversa. E isso Paulo vem relatando no livro de Romanos. O apóstolo Paulo relata, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele fala dessa depravação do coração humano, dizendo assim: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, como o ardor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui neste livro livro de Romanos, que é justamente o que Davi viveu e o que muitos hoje podem estar vivendo. Mas lembre-se que esta luta não é contra a carne. Lá no livro de Efésios, ele continua nos ensinando. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Pois nós não lutamos contra o inimigo da carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O inimigo está usando essas pessoas, eles querem te derrubar, querem te defamar, então ore. Não adianta você querer revidar, fazer da mesma maneira que estes, ou ir brigar e questionar, mas ore. Quando elaborei o estudo do Salmos 41, eu fiz o relato desse testemunho, mas eu vou contar novamente para você. Quando no 2º grau, eu estudava numa escola muito grande e cada aluno tinha compartimentos para guardar os seus materiais. Eu cheguei para a turma, havia alguns ali na sala no momento, e falei que eu ia provar a chave para ver em qual destes a chave iria abrir, qual desses compartimentos. Assim que comecei a fazer isso, chegou uma das meninas que estudava comigo, era líder da turma, começou a me caluniar: você está roubando, você está roubando. E eu dizendo: não estou, eu só estou provando a chave. E por mais que eu dissesse, ela começou a gritar mais alto, me caluniando. Nisso, ninguém se levantou à minha defesa. O sino tocou. Fomos para o recreio e pelos corredores daquela escola, corredores imensos, eram mais de 2.000 alunos, ela continuou gritando: você é ladra, você é ladra. E eu comecei a chorar, é claro, mas fiquei calada e fui para o banheiro da escola e fui orar e coloquei aquele momento, aquela situação em oração diante do Senhor. Depois de um determinado tempo, ela chegou com a perna quebrada. Eu falei: Senhor, misericórdia, Porque a justiça vem de Deus. Mas depois de 3 meses, aquela jovem parou de estudar. Quando foram investigar, descobriram que ela havia roubado o cartão de algumas colegas e feito compras no cartão dessas. E também ela pegou o dinheiro da direção da escola, que no momento estava fazendo um sorteio, ela simplesmente roubou. Então, o que aconteceu? Deus fez a justiça e mostrou de fato quem era a ladra. Eu podia ter tomado diversos posicionamentos, mas meu posicionamento foi orar. E Deus entrou com providência. Talvez você tenha vivido situação parecida ou está vivendo. E por isso aqui que Davi, ele coloca nesse versos, 14 versos, ele coloca 3 vezes falando sobre o homem violento. E ele pede a proteção divina. O interessante é que ele pede a proteção divina e sabedoria para lidar com o homem perverso. Nós estamos vivendo no meio
da sociedade, do mundo, estamos interagindo, nós não somos deste mundo, mas estamos interagindo com as atividades deste mundo. Trabalho, escola, faculdade, igreja e os setores da vida. E dentro de cada desses setores vai ter aqueles que vão ter um coração inclinado para a maldade. E como servos de Deus, o cristão é perseguido, não adianta, é sim. Mas o que fazer diante disso? Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou deixar de ir à igreja, eu vou deixar de exercer essa função. Não, vamos buscar aqui no Salmo 140 o que fazer diante dessas situações. Se nesse momento você não estiver com a sua Bíblia em mãos, depois você faz as anotações necessárias. Mas Davi grita aqui no Salmo 140, ó Senhor, livra-me dos perversos, protege-me dos violentos, dos que tramam mal em seu coração e provocam túmulos o tempo todo. Sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja em seus lábios. Ó Senhor, proteja-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me preparam uma armadilha, estenderam uma rede, armaram ciladas ao longo do caminho. Interlúdio é a pausa que tem em cada salmos. E aí continua no versículo 6. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador, poderoso, tu me proteges no dia da batalha. Senhor, não dês aos perversos o que desejam, não permitas que seu plano maldoso tenha sucesso, para que não se encham de orgulho. Sejam destruídos meus inimigos, pelo mesmo mal que tramaram contra mim. Caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo, ou em poços fundos de onde não puderam escapar. Não permitas que os mentirosos prosperem na nossa terra. Derrama calamidade sobre os violentos. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos e ele fará justiça aos pobres. Certamente os justos louvarão teu nome e os íntegros viverão em tua presença. E aí, você precisa de defesa? O Senhor é a sua defesa. Davi, então, ele coloca aqui este homem que trama mal, este homem que fala mal, que pratica o mal, que já observamos e já lemos no livro de Romanos, capítulo 3, 13, dessa depravação do coração humano. Mas Davi, ele está pedindo aqui sabedoria para lidar diante disso tudo. Davi precisa de sabedoria e ele clama ao Senhor por sabedoria para esquivar das armadilhas dos perversos e o quê? E receber a proteção divina. Então ele clama por proteção para não ser vítima dos planos violentos. Portanto, aqui nos capítulos iniciais, versículos iniciais, do 1 ao 5, nós aprendemos o que os pecadores fazem com o povo de Deus. Calúnias, mentiras, vão se levantar. Sim, você vai ter oposição sempre, mas o Senhor está contigo. Ele vai te capacitar para superar todas essas oposições que o inimigo vai se levantar ou tem se levantado contra a sua vida. A segunda lição que nós aprendemos no Salmo 140 é que o povo de Deus deve fazer com os pecadores. O que você vai fazer com os pecadores? Em primeiro lugar, você tem que declarar a sua fé no Senhor. Não, você não pode se envergonhar e confessar a sua fé em Jesus Cristo. Muitos recuam, têm vergonha, se escondem, até saem do ambiente com vergonha de confessar a sua fé. Não, eu creio no Senhor Jesus Cristo e é Ele quem luta por mim. Então nós devemos pedir com humildade que o Senhor nos conceda a ajuda de que precisamos para viver e trabalhar no meio de pessoas difíceis, que nos odeiam, que desejam o nosso fracasso, que vai puxar o nosso tapete. Sim, vai sempre existir essas pessoas difíceis. Então nós temos que clamar ao Senhor por ajuda e não se esconder, porque se nós agirmos assim, não faremos a diferença como servos de Deus, como sal e luz, como escolhidos do Senhor. Não faremos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então nós aprendemos que sempre que Davi se encontrava nesse tipo de situação, ele se colocava em oração e pedia a sabedoria para discernir e fazer, sabedoria para decidir o que fazer e forças para fazê-lo. Porque diante dessas situações a gente fica meio desnorteado.
Então a gente perde muitas vezes o equilíbrio e aí nós tomamos atitudes não coerentes. Então ele pede por sabedoria e ele pede pela força, porque também nos encontramos fracos, abatidos. Meu Deus, quanta coisa. Tem pessoas que chegam até no nível de depressão, perdem totalmente a força, o ânimo para continuar lutando diante de tanta oposição. Mas Davi nos ensina, primeiro, a declarar a nossa fé, a orar humildemente pedindo a ajuda do Senhor, por sabedoria e por força. E Davi também clama e ora pelos seus inimigos, para que os seus desejos perversos sejam transformados e para que os planos de seu coração não sejam bem-sucedidos. Por quê? Porque Davi estava se colocando diante do Senhor com humildade. Senhor, se eles de repente se saírem bem nos seus planos malignos, eles vão se encher de orgulho, vão praticar mais e mais perversidades e vão perguntar onde está o seu Deus. Portanto, nós entendemos aqui que as nossas orações pelos ímpios devem se concentrar na mudança do caráter deles, não apenas no fim, de uma perseguição ao cristão ou de uma destruição deles, não, mas para que Deus mude o seu caráter, para que haja salvação. Senhor, muda o pensamento daquela pessoa, muda o caráter daquela pessoa, salva aquela pessoa, liberta aquela pessoa. É assim que nós temos que agir, não agir, Senhor, entra com providência, faça vingança. Não, Deus vai agir da maneira dele, a justiça é do Senhor, mas a nossa oração é para a transformação daqueles que se levantam contra nós. A terceira lição que nós entendemos aqui no Salmo 140 é o que o pecador faz com os pecadores. Olha, muitas vezes o inimigo está acreditando que ele está nos ferindo, mas na realidade eles estão apenas ferindo a si mesmos. Sim, eles acham que estão fazendo, muita coisa para destruir as nossas vidas, mas eles estão destruindo a si mesmo. Porque os problemas que causam acabam caindo sobre eles, pois pela lei de Deus, as pessoas colhem aquilo que semeiam. Lembram da história que narrei no início? Aquela jovem, ela achava que estava ali fazendo meu mal, me prejudicando, mas no final ela acabou sendo prejudicada. Coitada, ela parou de estudar por causa disso. Que Deus tem misericórdia dessa jovem. Então aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Talvez, muitas vezes, nós deixamos a ira entrar no nosso coração e acabamos que a perversidade, a maldade entre no nosso ser de tal forma que também queremos prejudicar o outro. E começamos a usar a nossa língua de forma que calunia o outro, que fofoca, que prejudica. E aí nós não vamos nos colocar na posição do inimigo, do ímpio. Então nós temos que vigiar também, porque essa é um costume da carne. Então a depravação, quando não vigiamos, entra no nosso coração e agimos como eles. E quando nós percebemos, a nossa língua está sendo usada como uma língua venenosa, como o apóstolo aqui fala no livro de Romanos. Estamos usando a nossa língua para caluniar, para destruir casamentos, para destruir famílias, para destruir empregos, para destruir o futuro de alguém com palavras, para destruir a moral de alguém com palavras, para destruir a estima de alguém com palavras. Então nós também devemos vigiar, porque podemos ser alvo, mas também nós podemos ser instrumento para a destruição de vidas. Isso quando deixamos o ódio entrar no nosso coração, a ira, e o mal vai entrando de tal forma que nem percebemos. Por isso que nós temos que sempre que fazer as orações reflexivas diante do Senhor. Senhor, sonda-me, qual o caminho mau que há em mim, tira da minha vida, da minha língua, do meu pensar. Sempre fazendo essa oração para que o Espírito Santo de Deus venha nos sondar, para que não sejamos como o ímpio, usando de língua venenosa, de destruição, por inveja, por calúnia, enfim, seja por que for. A quarta lição que aprendemos no Salmo 140, que vai do versículo 12 ao versículo 13. O que Deus faz pelo seu povo. Nós conhecemos a história de Davi. Nós
nós aprendemos que Deus entrou em defesa. Deus defendeu a causa de Davi, derrotou os inimigos de Davi, derrotou Doeg quando estava perseguindo. Depois, lá para frente, Saul, depois Absalão, o filho de Davi que se levantou para tomar o trono. E Deus foi trazendo vitória para Davi. Deus foi entrando em providência pelas causas de Davi. E Deus fez cumprir as promessas que ele tinha para Davi, colocando no trono de Israel. Davi fundaria então a dinastia, que por fim traria ao mundo o Salvador. Olha, quando Deus tem promessa, não adianta o inimigo se levantar, não adianta haver calúnias, mentiras, fofocas, intrigas, não adianta nada disso, porque Deus faz cumprir a promessa dele. Deus entra em defesa. Deus vai entrar em defesa pela sua causa. Não sei quais são as suas causas, de repente é mais de uma, mas creia no Senhor, use a sua fé, faça a oração certa. Com sabedoria, peça força, porque Deus vai entrar em defesa. Davi teve que fugir de Saul por quase 10 anos, mas Deus estava defendendo em todos os momentos em que Davi entrava numa enrascada, parecia que Saul ia matá-lo. Deus entrava com providência, Deus entrava em defesa. Por quê? Porque tinha promessa. Davi tinha promessa. Você tem também a promessa. A promessa está aqui registrada na palavra de Deus. Toda ela é a promessa de Deus para a sua vida. E por meio de Davi, não somente a dinastia que Deus proporcionou para que viesse o Salvador Jesus Cristo, porque se vocês não sabem, Davi é tataravô de Jesus. É só você ver a genealogia de Jesus lá no livro de Mateus, no livro de Lucas. Você vai conferir que Davi era tataravô de Jesus. Sim, existia a promessa. Jesus nasceu na tribo a qual era direcionada para o reinado, e ele nasceu sobre todas as bênçãos divinas e jurídicas que era necessário. Então olha que maravilha quando Deus cumpre as suas promessas. Davi também foi usado por Deus para escrever estes salmos que nós estamos aprendendo. Nós temos até o Salmo 145 escritos por Davi. Então nós vamos estar concluindo os salmos de Davi. Davi foi usado por Deus também para quê? Para expandir e defender as fronteiras do reino, que faria então o preparativo necessário para a construção do templo, que foi construído pelo seu filho Salomão. Davi foi um grande homem de Deus. Davi foi um homem que confiava no Senhor, e ele nos ensina a confiar no Senhor. E não só ele confiava, demonstrava confiança, mas também gratidão. Ele era um homem grato a Deus, pela sua intervenção, pela a intervenção divina. E Davi tinha um desejo de viver de modo que viesse a glorificar o Deus de Israel. Então aprendemos lições aqui belíssimas para as nossas vidas com a vida aqui de Davi. Não adianta querermos nos levantar contra aqueles que se levantam contra os opositores, se levantar como eles, agir como eles, não. Mas nós temos que orar, confiar, pedir sabedoria, descansar no Senhor, porque o mais Ele fará na sua vida. Eu convido você, vamos fazer uma oração? Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. São muitos opositores que se levantam contra nós com línguas, com venenos que gotejam para ver a nossa destruição. Mas nós te pedimos, Senhor, dar-nos sabedoria para lidar com essa situação, dar-nos fé, força, para intercedermos, para orarmos por estes, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes malignas do mal. Meu Deus, meu Pai, protege-nos, entre em defesa, Senhor, pela vida desta pessoa, entre em defesa, meu Pai. Traga, Senhor, a sabedoria necessária, a força necessária para superar todas as suas lutas diárias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós entregamos diante de Ti cada um que hoje ora comigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço.